A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a irmã Claudinha Rodrigues, e se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse conteúdo caso essa mensagem venha tocar o teu coração. Peço também que você deixe o seu like, porque assim esta plataforma entende que esse conteúdo é relevante e assim mais vidas serão alcançadas. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o primeiro amor. E também quero, de uma forma simples, né? Ajudar vocês, compartilhar aquilo que eu vivi, que eu tenho vivido, para que vocês que já passou por essa fase do primeiro amor e hoje se vê assim desanimado, se vê que sem aquele fervor, sem aquela devoção ao Senhor, eu peço assim que você assista esse vídeo por completo, para que em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai assim, trabalhar no seu coração para que você volte ao primeiro amor. Amados, a gente vê na carta de Apocalipse, né, a igreja de Éfeso, quando o Senhor Jesus diz aquela igreja, começa a pontuar várias coisas positivas, porque ela era uma igreja compromissada mesmo com o Senhor Jesus, era uma igreja que combatia falso ensino, era uma igreja que permanecia ali no labor, passava luta, enfim, era uma igreja que produzia obras, né, assim, tinha a sua caminhada de fé, era uma igreja sincera. Mas o Senhor, ele vai falando e de repente ele diz, olha, mas eu tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. E se a gente for olhar na tradução da versão da Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, uma maneira mais fácil de entender, eu tenho contra vocês que vocês não me amam mais, como vocês me amavam no começo. E amados, na nossa caminhada de fé, é muito fácil a gente cair nesse lugar de apenas funcionar e fazer as coisas sem a motivação certa. Porque aquela igreja fazia muitas obras, mas tinham perdido o seu amor por Jesus. Tinham perdido, na verdade, aquele frescor do primeiro amor. Eu quero conversar com vocês sobre o que é o primeiro amor, para quem ainda não sabe. Isso na nossa, na prática do dia a dia. O primeiro amor, amados, é quando você aceita Jesus. Vou dar um exemplo. Não sei se você vai se identificar, eu creio que sim. Porque isso é o natural que se aconteça com todo mundo que entrega a sua vida para Jesus. Assim que se entrega para Jesus e começa a viver com Jesus, você começa a ser tomado de uma presença gloriosa, uma alegria divina, uma alegria maravilhosa do Espírito Santo, um contentamento, aquele gozo da salvação. E você vai sendo cheio, 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 e você só pensa em Jesus, e você quer o tempo todo estar falando das coisas de Deus. E aí, inclusive, umas pessoas até falam assim, nossa, como fulano tá chato, pessoas que não entendem, né? Só fala de Jesus, só fala de Deus, só fala de igreja, só fala de... E elas não entendem, e você assim acorda, Jesus é o teu primeiro pensamento, e quando você vai dormir, Jesus é a última coisa que você pensa, e você só quer estar com Jesus, e você, se você pudesse deixar tudo de lado, abandonar trabalho, abandonar tudo, para você ficar, sabe, escondidinho, secreto com o Senhor Jesus. É maravilhoso essa sensação, assim, essa fase que a gente vive. É a alegria do Espírito transbordando dentro da gente. É uma coisa maravilhosa. Mas, amados, com o passar do tempo, isso vai se esfriando. A gente vai caindo nesse lugar de esfriamento. Por quê? Porque a gente vai se acostumando. Ao invés da gente mergulhar mais profundo, a gente vai se acostumando. E também a labuta da vida, as coisas, o trabalho, a rotina, puxa a gente desse lugar. E muitas pessoas, ela continua a sua caminhada de fé, mas aí ela vai meio que no automático, ela vai fazendo tudo que ela fazia, ela aprendeu, ela tem um chamado, ela tem um ministério na igreja, então ela vai fazer aquilo certinho, com muita disciplina, enfim, tudo que ela já fazia, assim, que ela se comprometeu ali com o reino, ela vai fazendo. Mas não para pensar que está fazendo pela motivação errada, porque o Senhor Jesus já não é mais, ela já não tem mais aquela devoção, aquele, sabe, aquele amor
verdadeiro, aquele apego, sabe? Aquela dependência do Senhor. E é muito fácil cair nesse lugar. Eu já estive nesse lugar e, detalhe, isso é algo recorrente na vida da gente. A gente tem que lutar todos os dias para não cair. Ah, então quer dizer, irmã Claudinha, que você já caiu, você já se levantou e você tá top. Não. Estou compartilhando com vocês algo que eu quero edificar a vida de vocês, que eu quero que o Espírito Santo, através da minha vida, edificar a vida de vocês. E eu quero compartilhar algo que eu vivo, mas eu também estou na luta todos os dias, porque é algo assim, todos os dias você tem que lutar em Deus para não cair nesse lugar. Então, assim, eu vou explicar de uma maneira prática, né, no dia a dia, para que ficar bem simples de entender. Então, agora eu já expliquei para vocês o que é o primeiro amor, assim, de uma maneira assim mais prática, né? Amados, eu vivi a minha vida inteira, eu posso dizer que a vida inteira, porque quando os meus pais aceitaram Jesus, eu era bem pequenininha mesmo, bem pequenininha, eu era um bebezinho, mas um bebezinho assim dos seus 2 anos, 2 e pouco. Então, amados, eu cresci, né, e eu lembro que quando eu tinha 6 aninhos, eu já até falei num vídeo aqui que quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu tinha 7, mas na verdade depois eu descobri, conversando com uma pessoa, uma mulher que foi minha babá, ela, não, você tinha 6 aninhos, faltava poucos dias para você entrar no pré, porque naquela época, aqui na minha cidade, entrava no pré com 6 anos de idade. E faltava poucos dias para você entrar no pré, e aí você foi batizado com o Espírito Santo. Então, assim, a consciência que eu tenho, que eu tinha uma sede muito grande pela presença de Deus. Eu, sendo criança, eu tinha muita sede. Mas tá um barulho de moto, eu acho que vai sair no vídeo. Não tem como evitar isso. Não sei, eu acredito que vai sair no vídeo. E eu lembro que eu tinha muita sede pela presença, muita fome pela presença de Deus, mesmo sendo tão criança. Então eu lembro que eu brincava de cultinho com os meus primos, com as crianças, e ali na sala da minha casa, brincando de cultinho, eu sentia realmente a presença de Deus. O Espírito Santo, ele me visitava, ele se manifestava mesmo, e eu chorava, louvando os hinos da harpa, chorando, pequena criança. E aí eu lembro que um dia, eu não lembro os detalhes, eu queria muito, né? Falo pro Senhor, podia me trazer a memória. Mas eu lembro do dia que eu fui batizada, eu só lembro da cena de eu cheia, falando em línguas. Eu lembro que eu chorava muito, era muito poder, era muita unção. Eu ajoelhava, eu chorava, não sabia como me comportar com aquela glória, com aquela presença. Desse dia eu lembro, desse trecho, dessa cena eu lembro. Mesmo assim, eu fui batizado com o Espírito Santo muito cedo, o Senhor me selou muito cedo com o batismo do Espírito Santo. Eu lembro que eu fui caminhando um tempo, me movendo em dons, me movendo no falar em línguas. Aí depois, né, eu tenho vídeos gravados, mas eu não falei sobre isso, mas depois quando eu conversei com essa babá, ela falou, não, você foi até uns 13 anos mais ou menos, se movendo mesmo, assim, em dom de línguas e tal. Depois disso você parou. Então, amados, eu não sei o que aconteceu, não sei, eu não lembro mesmo por que eu parei, se teve um episódio, eu não lembro. Que o Espírito Santo possa trazer a minha memória, se o Senhor achar que bem assim, que é necessário trazer a minha memória. Então, amados, eu fui crescendo, mas eu cresci num lar cristão, né? Meus pais sempre permaneceram na fé, só que eu não foi me apresentado um pai, um Deus Pai. Foi me apresentado um Deus, mas não um Deus Pai. Não foi me ensinado um relacionamento de intimidade com Deus. No dia a dia eu não fui discipulada a isso. Então eu fui crescendo e conforme chegou a adolescência, eu fui me desapegando, me afastando mesmo daquele propósito. Foi quando eu falei para vocês que, lá nos vídeos mais antigos do canal, que eu parei, fiquei muitos anos sem falar em línguas, né, sem me mover em línguas, sem me mover em dons, então eu fiquei estagnada. Só que mesmo assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive cargos na igreja, sempre tive talentos, né, que o Senhor me deu, então sempre foram usados esses talentos na igreja, mas sem vida de relacionamento com Deus, porque eu carregava dentro de mim essa culpa do pecado original, esse Deus que foi me apresentado, para mim era inacessível, porque eu achava que o evangelho era regras. Então, assim, eram só regras que eu tinha que cumprir.
E eu falava, eu nunca vou conseguir ser essa pessoa perfeita, essa pessoa, mas essa perfeição era para mim, era externa, né? Não era lá dentro, eu não tinha essa consciência. Então, amados, eu fui crescendo e, enfim, e sempre com a sensação de que eu nunca iria conseguir chegar aonde eu devia chegar, que eu nunca ia conseguir ser salva. Eu falava assim, eu não vou conseguir ser salva. Isso, gente, isso era o meu pensamento, tá, na época. Eu não vou conseguir ser salva, porque eu achava assim que era por obras, que eu fizesse, tinha que fazer algo para ser salva. Eu não sabia que Jesus já tinha pago o preço pela minha vida, embora eu ouvisse, mas enfim, eu não entendia. Então eu cresci, me afastei, então tudo que eu achava que o Deus, que todos os erros que eu cometia, Deus ia me fulminar, sabe? Me falar, vai quebrar sua perna agora, vai fazer isso. Por quê? Não que o pecado ele não tenha as consequências, tudo que o homem plantar, isso certamente colherá. Infelizmente, o pecado ele traz as consequências, né? Sobre a gente, sobre o ser humano, mas eu achava que Deus ele ia assim, sabe? Eu não conseguia me relacionar, ver Deus como pai, sabe? Só como um sargento mesmo que ia me destruir conforme eu errasse. Então eu não conseguia me aproximar de Deus e sempre com essa culpa. Mas eu sempre temia a Deus. Então assim, eu tinha esse temor dentro de mim, porque eu fui criada no temor. E os anos foram se passando, até que um dia a minha avó, ela faleceu. A minha avó era uma mulher de Deus, uma mulher fervorosa, e ela faleceu. E ali eu lembro que eu fui... Ai, moto de novo. Aí eu lembro que eu fui no velório, e eu lembro que a família chorando e tal. E porque ela tinha partido, mas eu no meu pensamento, eu não estava triste porque ela tinha partido. Eu estava triste por mim, porque eu olhei para ela ali e eu lembro exatamente o que eu pensei, falei com Deus. Ela combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. E eu, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir ser como ela. Eu acho que eu não vou conseguir, aquilo doía na minha alma. Mas aquela oração silenciosa na beira de um caixão, amados, o Senhor ouviu a minha oração. E a partir dali, logo, ela faleceu em novembro, logo no começo do outro ano, o Senhor começaria algo na minha vida através daquela oração silenciosa que eu fiz. Então o Senhor daria uma reviravolta na minha vida. E ele sempre falava, usava pessoas para falar para mim que ele ia me surpreender, eu não entendia, eu ficava, não entendo que Deus usa todo mundo para falar isso para mim, que vai me surpreender. O que Deus vai me surpreender? Então o Senhor deu uma reviravolta na minha vida depois que eu fiz essa oração. E logo em seguida, com o passar dos meses, o Senhor coloca uma pessoa no nosso caminho, no meu caminho, e essa pessoa vem e ela senta comigo e ela começa a me explicar, comigo mais uma pessoa, e ela começa a falar sobre o relacionamento que sobre batalha espiritual, explicar como que funciona o mundo espiritual e falar sobre relacionamento com Deus, como tinha que ser, porque eu falava que eu não... Aí eu me abri com essa pessoa, mas nisso, amados, já tinha passado muitos e muitos anos, eu já era mãe, mas eu ainda carregava essa dor, essa culpa dentro de mim, de não ter certeza que eu ia morar no céu, que eu ia morar com Jesus e de não me relacionar com o Senhor. Então, amados, aí ele começa a conversar comigo e ele fala, Claudinha, é assim, 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 você precisa começar a se relacionar com Deus no secreto, no dia a dia, e começa a me explicar, Jesus não está lá dentro da igreja e você tá, tchau Jesus, acabou o culto, você vai para casa e pronto, Jesus ficou lá. Não, e ele começa a me explicar e me ensinar sobre um Deus Pai, um Deus que me ama, um Deus que me quer relacionamento comigo, e ele começa a me ensinar. Você vai começar, a partir de hoje, todos os dias a orar. Isso que eu sempre estou falando aqui no canal, compartilhando com vocês, porque foi o que eu vivi. E ele falou assim, você vai começar assim, ó, 1 minuto por dia, você vai começar a orar. Começa 1 minutinho, você vai fechar a porta do teu quarto, você vai pro secreto, porque eu vejo, Claudinha, que você teme a Deus. Você está nessa situação, mas você teme a Deus, e Deus te agrada disso. Então você vai pro quarto, você vai ajoelhar, você vai orar. É uma lembrança assim que eu fico até, sabe, emocionada. Então, amados,
Você vai começar a orar, você vai começar a falar com Deus, 1 minutinho. Você não precisa ter formalidade, sabe? Usar palavra difícil, aquela coisa. Não, conversa, conta pra Ele, conta como foi seu dia, conta como você está se sentindo, conversa, sabe? E também falou pra mim começar a ver vídeos de pregação de um pregador, que ele falava muito sobre intimidade com Deus. E ele falou assim que isso ia me ajudar, e eu comecei a ver. E, amados, eu comecei a botar em prática. E aí foi aonde eu falei pra vocês, que eu já falei em outros vídeos. Eu ia pro meu quarto, fechava a porta, orava, falava com Deus. Então, Senhor, é assim, assado, meu dia foi assim, tal, tal. 1 minutinho. E tinha vezes que eu pensava assim, nossa, eu orei minha vida inteira. Hoje eu orei muito. E quando eu olhava no relógio, tinha passado 1 minuto. Falei, meu Deus, não consigo orar. Mas continuei. Você vai ser assim mesmo, continua conversando com Deus. Conta como foi seu dia, conta como você está se sentindo, sua expectativa. É um amigo, conversa com ele. Ali eu levantava e ia fazer minhas coisas e de repente eu sentia mais desejo de orar. Falei, eu tô com vontade de orar mais. Aí eu largava tudo, ia lá, ficava mais 1 minutinho. E aí foi indo. De repente eu queria mais e mais. E eu fui sentindo essa alegria, eu fui sentindo essa paz. E eu fui sentindo esse desejo, esse contentamento, esse desejo de estar mais perto de Deus, essa conexão mais forte. E toda hora eu queria ir lá orar mais um pouquinho. E aquilo foi me enchendo, transbordando. E ali foi transbordando e mais, e oração, e mais, e palavra. Eu comecei a querer alimentar o meu espírito. Quando eu me dei conta, eu estava vivendo o primeiro amor. Eu comecei a perceber. Eu me apaixonei por esse Jesus, eu me apaixonei por esse Pai de amor, me apaixonei por essa presença desse Espírito Santo maravilhosa. Era tudo muito novo para mim, era algo que eu nunca tinha vivido. Isso foi trazendo uma mudança no meu caráter, e até porque o Senhor estava me preparando, porque nos próximos meses depois disso eu iria passar por um dos piores processos da minha vida. Então, primeiro Ele me resgatou, primeiro Ele me transformou para isso, porque se não fosse o velho homem não suportaria o processo que eu passei. Então Ele me capacitou, eu passei ali com Ele mesmo, eu mergulhei nele, porque senão eu não suportaria. Então, amados, eu estava apaixonada, era algo muito novo, eu estava transbordando, eu queria gritar para o mundo, que esse Pai de amor que me amava, que se relacionava, que era um Deus de perto, porque eu comecei a ter pequenas experiências com o Senhor. Então eu comecei a perceber que realmente Ele está presente no meu dia a dia, Ele está presente todo o tempo, e Ele está, e eu falei, e a vida toda eu vivi achando que Ele era um Deus tão longe, que eu era tão imperfeita, e sou, né, somos, né, mas no meu pensamento naquela época, eu sou tão imperfeita que Ele está muito longe de mim. Ele não quer nada comigo, Ele quer com aqueles filhos especiais, porque na minha mente era assim, sabe? Talvez você que está ouvindo esse vídeo está pensando assim. Então, em nome de Jesus, hoje o Senhor te alcança através dessa mensagem. Então, eu achava que esse Deus estava tão longe, preocupado só com as coisas mais importantes, menos comigo. Comigo não. Por que Ele ia se preocupar comigo? Eu era tão imperfeita? Por que Ele vai se preocupar com uma pessoa imperfeita? Isso era o entendimento que eu tinha. Então, embora algumas vezes ele falava comigo, usava pessoas, eu tinha algumas experiências ou outras, mas mesmo assim, amados, quando a gente está nessa vida, assim, nessa cegueira espiritual, né, nesse lugar, a gente não consegue. Mas aí o Senhor, Ele vem e me resgata. Então eu começo a ver esse Deus de perto que está participando da minha rotina diária. Todos os dias esse Deus está participando. Então coisas, desejos do meu coração que eu penso, Ele realiza, de repente começa a acontecer. Uau! De repente coisas que eu verbalizo, Ele faz acontecer. De repente eu começo a conversar com Ele, eu começo a obter respostas. Então, foram vindo experiências atrás de experiência, experiência atrás de experiência com Ele. Foi um momento assim muito intenso, que eu falava sim e acontecia, Ele fazia. E Ele vai te conduzindo de uma maneira que Ele vai inclinando o seu querer ao querer dEle. Então você passa a querer aquilo que Ele quer, então você começa a orar de acordo com a vontade dEle. Quando você ora a vontade dEle, Ele realiza. E são muitas experiências que eu comecei a ter. E então a minha vida foi marcada, então eu comecei a viver esse primeiro amor.
E eu me apaixonei por ele e desde então ele foi me levando para esse lugar da oração, ele foi me inclinando para esse lugar do secreto, do fecha a porta do teu quarto e me busca em secreto, que eu vou me revelar a você. E ele quer isso para a sua vida também. Só que com o passar do tempo, o que eu já disse aqui, por que abandonar? Porque a gente vai esfriando, a gente vai se acostumando com aquele nível, sendo que ele tem mais águas mais profundas, níveis mais profundos de intimidade. Então, a nossa luta para não sair desse primeiro amor tem que ser diária. A nossa luta que eu falo é a nossa escolha, na verdade. Você precisa fazer uma escolha todos os dias, porque tudo vai te puxar desse lugar. Então não existe, tem uma frase que diz assim, não existe filhos prediletos, Deus não tem filhos prediletos, ai, eu prefiro você, você não, mas Ele tem filhos que se achegam a Ele, aqueles que se achegam a Ele. Uma vez o Senhor, Ele me deu um sonho, uma revelação em sonho, e Ele disse para mim assim, você sabe, você tem que se aproximar de mim, você sabe que eu sou assim, você se aproxima de mim, você tem livre acesso. Ele disse assim, você tem livre acesso, mas você precisa se aproximar de mim. Então eu entendi que era aquela palavra, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. O Senhor não rejeita. Aí você pode olhar para você, mas eu sou tão imperfeita, eu sou tão falha, eu não sou digno. Então eu tenho uma coisa para te falar. Você tem razão, você é imperfeito, você é falho, você é indigno. Eu sou imperfeita, eu sou falha e eu sou indigna. Mas é por isso mesmo que eu devo me aproximar dele. Você vai como você está. E essa transformação, essa mudança que você precisa, Ele tem. Esse encontro com a glória vai te transformar. Assim como Isaías teve encontro com a glória e foi transformado e foi purificado, eu tive a minha vida transformada. E eu digo para você, eu parei de errar, parei de pecar? Claro que não. Nunca vamos parar, porque temos essa natureza de Adão dentro de nós. Mas a graça do Senhor, ela nos resgata todos os dias. Todos os dias você deve ter essa escolha. Então comece a se aproximar dele para viver esse primeiro amor. Você que abandonou e falou, irmã Claudinha, lá no passado, eu estou me identificando com essas palavras, irmã Claudinha, porque lá no passado eu vivi tudo isso, e eu jejuava, eu orava, eu era fervoroso, eu era assim, assado, e o Senhor me usava e tal. Ai, gente, um pernilongo aqui. E hoje, Claudinha, eu não consigo, hoje eu me sinto distante, hoje amados, em nome de Jesus, faça um compromisso com o Senhor, recomece do zero, recomece, porque é uma decisão de recomeço. Tem dias que você vai estar com o teu coração queimando, tem dias que você vai acordar se sentindo frio, seco. E aí a gente tem mania de achar que nesses dias o Senhor ele se ausentou, se afastou de nós. Não, o Senhor ele permanece o mesmo, ele é fiel. Temos a nossa natureza humana, mas por isso todos os dias a gente tem que escolher. Peça para o Espírito Santo te lembrar, Senhor, não deixa eu me esquecer de Ti, não deixa eu me esquecer de ter zelo, eu já fiz um vídeo sobre isso, zelo pela presença, sabe? Em todo o tempo que você tiver, esteja conversando com Ele, conversa com Ele, fala com Ele, eu sempre digo isso aqui no canal, porque Ele é um Deus imanente, é um Deus de perto, um Deus que está em todo tempo, todo lugar, com você, através da pessoa do Espírito Santo que habita dentro de você. Então, para você que zerou, que tá lá no passado, o meu primeiro amor, como eu vivi muitos anos, lá na infância, e depois cresci, fiquei muitos anos, eu falo para você, não é tarde, não é tarde, você está vivo, o Senhor tem um propósito na tua vida, se você ainda está de pé, se você ainda está vivo nessa terra, é porque o propósito de Deus na sua vida ainda está de pé. Então ainda hoje, comece, assim que você terminar de assistir esse vídeo, você já não vai dormir hoje sem reservar um tempo para estar sós com o Senhor. Mas assim, falando de secreto, mas se você não tiver tempo, a sua rotina não permite, você estar trabalhando, não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, fala com o Senhor agora, faça esse propósito com Ele agora, Jesus.
Eu quero, Senhor, voltar ao primeiro amor, Senhor. Eu quero te conhecer mais de perto. E todos os dias você vai fazer essa escolha na sua vida. Porque eu falo para você, isso vai te marcar de uma forma que nunca mais a sua vida será a mesma, você será transformado. Mas é preciso que você dê um passo, é preciso que você decida, é preciso que você queira. Você quer? Você só precisa querer, você quer? Então firme esse compromisso com o Senhor e volte ao primeiro amor. Então comece de pouquinho em pouquinho, porque no versículo vai dizer, o Senhor vai falar, volte ao primeiro amor, volte a praticar as primeiras obras, volte a que você fazia antes, se arrependa, muda de rota, volta a praticar. Então, Senhor, eu estou aqui, eu quero me relacionar contigo, porque o Senhor é o mesmo, Ele não mudou, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai te aceitar. Eu tenho certeza que a sua vida será transformada, que você será reativado e vai sair transbordando de alegria e vai ter experiências maravilhosas e vai ver que esse Deus é tão simples e tão grandioso e tão acessível e você vai desfrutar desse amor. Você vai amar o Senhor e você vai ser amado, vai sentir, porque você já é amado, você vai sentir esse amor dele emanando sobre a sua vida. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que o Espírito Santo ele possa esclarecer mais no seu coração, na sua mente, e que seu coração venha queimar e que Deus possa te abençoar. E se você já viveu o primeiro amor e tem desejo de voltar, escreva aqui nos comentários, eu quero voltar. E para você que ainda não viveu o primeiro amor, escreve aí embaixo nos comentários, eu quero viver. E que o Senhor possa falar profundamente em seus corações. Deus abençoe.